Primeiro Reis, capítulo 4. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel, e esses eram os príncipes que tinham: Azarias, filho de Zadok, sacerdote; Elioref e Aias, filhos de Cissa, secretários; Josafá, filho de Ailud, o cronista; Benaia, filho de Joiada, sobre o exército; Zadok e Abiatar eram sacerdotes; e Azarias, filho de Natã, sobre os provedores; Zabude, filho de Natã, oficial-mor, amigo do rei; e Aissar, mordomo; Adonião, filho de Abda, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 oficiais sobre todo o Israel, que provinham ao rei e à sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por um mês no ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; e Saabim, e a Bet-Semes, em Elon; em Bet-Aham, em Bet-Eda, em Arbudote. Também este tinha a Socó e toda a terra de Efel; Ben-Abinade, em todo o termo de Dor. Tinha esse a Tafate, filho de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Alude, tinha a Taanaque, e a Megido, e a toda a Betsã, que está junto a Zaretã, abaixo de Gisarel, desde Betseã até Abemeloá, para além de Jocomeão; o filho de Geber, em Ramote de Gileade. Tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Baçã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Elindo, em Manaim; Aimiás, em Naphtali. Também este tomou a Basemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Usai, em Azer, e a Alote; Jeosafá, filho de Paroá, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amorreus; e de Og, rei de Baçã. E só uma guarnição havia naquela terra. Era, pois, os de Judá e Israel muitos como os de areia que está junto ao mar, e uma multidão comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até os termos do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Eram, pois, os provimentos de Salomão cada dia: 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha; 10 bois cevados e 20 bois de pasto, e 100 carneiros afora, e os veados e as cabras montesas, e os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quando havia do lado de cá do rio, Tifsa até Gaza, sobre todos os reinos do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados em redor dele. E Judá e em Israel habitava seguro, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinham também Salomão 40.000 estrebarias
de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos quantos se chegaram à mesa do rei Salomão. Coisas nenhumas deixaram faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos, e para os ginete, para o lugar onde estavam, cada um segundo o seu cargo. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior que a sabedoria de todos do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e de todo o Equetã, Ezaraíta, e Emã, e Calcal, e Darda, filho de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isofo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Ou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouviram que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão mandou dizer a Irão: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém, agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há, nem algum mal encontro. E eis que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que o Líbano me corte em cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos conforme a tudo o que disseres. Porque também sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônicos. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor, que te deu a Davi um filho sábio sobre esse tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: ouvi o que me mandaste dizer, e eu farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro, de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designaste, e ali as desamarrarei, e tu as tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme a toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. E estudava Salomão a Irão anualmente. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado,
e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram um acordo. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre de todo Israel, e foi a levar de gente 30.000 homens, e os enviava ao Líbano cada mês, 10.000 por turno. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa, e a Dorião estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão que estavam sobre aquela obra, 3.300, os quais davam as ordens ao povo que faziam aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras valiosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as levaram e os edificadores de Irão e os gibriltas e os preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa.